Olá, eu sou o Gixson de Oliveira, aqui da eBordados, e esse é mais um episódio do quadro Direto ao Ponto, onde eu analiso as matrizes de bordados criadas pelos nossos alunos. Aproveito para informar que esse episódio ficará disponível gratuitamente para você assistir por poucos dias. Então, aproveita aí o conteúdo e bora pro vídeo. Olá, Nice, tudo bem? Então vamos aqui para a gente analisar juntos essa programação de bordado aqui que você fez desse floral, né? Desse botão de rosa aqui. Então vamos lá, vamos aqui dar um Ctrl A para visualizarmos o tamanho desse bordado. Ele está com 12 centímetros de altura, como a gente pode observar aqui embaixo. 12 por 7,7 de largura centímetros, né? Beleza, um tamanhozinho bacana, né? Dá para fazer uma filigrana de bolso, calça jeans, alguma coisa desse tipo. Eu não sei qual a sua intenção em relação a essa matriz, mas vamos aqui redesenhar devagar para a gente analisar como o objeto foi construído, para mim saber onde que eu posso contribuir, tá? Que dicas que eu posso te dar para otimizar essa programação. Vamos lá, eu vi que você usou aqui nas pétalas aqui em alguns objetos tatame, alguns objetos em ponto cheio, então isso aqui já me deu uma certa inspiração para te recomendar algumas coisas, mas a princípio eu não vou falar, eu vou só visualizar aqui como foi feita a programação, né? Vamos dizer assim. Então vamos lá. Show Redraw, né? Redesenhar devagar, tá muito rápido. Deixa eu voltar aqui para a gente começar de novo. Isso. Começou pelo caulezinho ali em cima, cortou, pulou para o outro lado, cortou de novo, fez o de baixo, beleza. Agora cortou de novo a linha e fez o da esquerda ali no cantinho. Vamos acelerar só um pouquinho aqui para a gente conseguir. Isso, aqui, beleza. Aqui você fez os três sem cortar fio, fez um ponto corrido aqui, fez o de cima, fez o da esquerda, fez o caulezinho principal aqui sem cortar fio e sem saltar o fio. Só as flores aqui que você colocou a parte e aí vai cortar para fazer cada uma delas. Com exceção dessas duas aqui que estão muito próximas, que você deu um saltozinho pequenininho. Beleza? Nas demais vai ser recortado todos os saltos. Daria, tá? Daria para corrigir isso aqui e fazer as folhas todas juntas não, né? Bordando, claro, uma de cada vez, porém sem precisar fazer os cortes de fio entre elas. Haja vista que o verde que você usou para fazer essas folhas foi exatamente o mesmo verde do caule, né? E agora, beleza, ele cortou ali, terminou de fazer o verde e vai fazer agora as pétalas ali da rosa, né? Que está fazendo ali em tatame vermelho, fez os objetos por fora, também com uma sequência de salto legal, interessante, porque não houve corte de fio até agora e nem salto em excesso, né? E aqui fez uma outra parte interna aqui com uma outra cor. Beleza, vamos lá. Primeira recomendação aqui, vou tentar te ajudar aqui, recomendando a gente melhorar essa sequência de costura desses objetos. Os dois de cima, beleza, não vai ter o que fazer, né? Esses primeiros que você fez aqui, ó, esse aqui e esses dois de baixo, esse aqui até que dá para botar ele para bordar junto, tá? Agora esses três aqui realmente eu não vou considerar fazer um caminho, poderia, né, fazer um caminho por baixo aqui e tal, porque ele vai ficar aparente, porque esse vermelho ele tem algumas áreas aqui que ele não toca, tá vendo? Então se eu fosse criar um caminho conectando os objetos em verde para poder otimizar o bordado na máquina, não ter corte de fio, vamos dizer assim, nem salto, teria que passar uma linha verde por baixo desses objetos em vermelho, e não ficaria legal porque tem um espaço vazio entre esses objetos em vermelho que seria suficiente para mostrar, vamos dizer assim, a linha verde passando entre os caminhos aqui para poder interligar esses objetos. Então não vou recomendar de fato fazer nada nesse sentido para resolver esses três objetos de cima. Porém, os demais objetos dá para a gente fazer sim aqui algumas alterações, vamos dizer assim, para poder melhorar essa questão de comportamento e tudo mais. Por enquanto eu não vou me preocupar com relação ao tipo de ponto, depois eu vou te recomendar aqui umas alterações em relação a esse aspecto, mas a princípio o que eu pensei em fazer aqui, olha só, as folhas em verde, tá vendo? Não vou me preocupar com a ordem delas, tá? Mas eu vou colocar todas essas folhas aqui para bordar, vou até colocar numa outra cor para facilitar aqui o entendimento, depois a gente coloca verde novamente. Deixa eu colocar aqui uma cor mais forte para ficar mais fácil a visualização. Beleza? E aí, nesse caso, o que eu pensei em fazer? Deixa eu ver aqui, deixa eu só refrescar a memória aqui com relação aos objetos, a sequência que você usou. Então, faz esse objeto aqui, depois faz essa linhazinha, faz esse aqui. Ver se eu consigo aproveitar o que você já fez. Se não der, não tem problema, eu vou fazer uma alteraçãozinha aqui. Por exemplo, nesse momento aqui, ó, ou seja, antes de fazer essas partes verdinhas aqui, ó, eu vou preferir já fazer todos esses objetos aqui, ó. Então, como você já fez essa primeira aqui,
né? E fez a segunda próximo, bem próximos aqui, com um saltozinho bem pequeno, que eu não vou considerar um problema, porque é bem pequenininho o salto, tá? Eu vou manter como você fez aqui. Só que aí dessa folhazinha aqui, né, que ela é verdinha originalmente falando, para fazer essa daqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma linhazinha, no caso eu vou usar a linha 13, né, cor 13, para ficar roxinho. Vou pegar aqui a ferramenta de corrido simples, né, e vou fazer um caminho aqui exatamente pegando aqui por baixo, ó, nessa área, e vou parar exatamente aqui, ó. Você vai entender já já por que eu estou fazendo isso. Deixa eu só abaixar um pouquinho o volume desse som do clique aqui, porque ele não é muito agradável, não. Beleza, então vamos lá, vamos colocar na ordem aqui, né? Eu quero ela aqui em cima, né? Então vai fazer aqui a primeira cor roxinha, deixa eu ver se está na ordem certa. Essa vai ser a primeira, depois ele vai subir para fazer aquela lá de cima, beleza. E aqui a gente vai fazer exatamente isso. Daí olha só os objetos, ó. Então a gente vai bordar primeiro esse aqui, depois você cortou aqui o objeto, aí ele vai fazer esse objeto de cima, cortou de novo, aí agora eu vou aproximar um pouco mais para a gente ver com mais calma. Eu vou ligar esse objeto bem aqui, ó, bem próximo, vou tirar aqui o True View, vou desativar os pontos também da agulha, para a gente conseguir observar melhor ali os desenhos, né, os objetos ali. Tá vendo aqui? Eu vou colocar ele para terminar o ponto bem nessa posiçãozinha aqui, ó. E o próximo ponto, aí tem que mudar a posição dele também, aqui na lista de objetos, ele tem que ser em segundo. Então primeiro vai fazer esse aqui de baixo, vai dar um saltozinho daqui para fazer esse, então a conexão aqui está certa. Na sequência eu vou terminar com ele aqui, e depois o próximo objeto, como é esse ponto costura, esse corrido simples, ó, ele vai começar aqui em cima, tá? E vai terminar bem nessa parte de baixo, ó. Vou dar um localizar para você ver qual objeto que eu estou me referindo, tá vendo? E aqui nessa posição eu coloco para começar esse objeto aqui, exatamente nessa posição aqui, assim, ó. Pronto. E aí ele já interligou ali, ó, e a gente já tem esses primeiros elementos sendo realizados, o bordado, sem nenhum corte de fio, ou seja, a máquina vai trabalhar de forma bem otimizada, aí, sem precisar ficar cortando linha, e não vai ficar salto de fio aparente por dentro do bordado, tá? Então ficou bem interessante nesse caso aqui. Daí depois, nesse momento aqui, exatamente nesse momento, a gente pode já fazer esses primeiros objetos que você fez aqui, ó. Como a gente já resolveu todas as folhinhas, a gente vai pegar esse aqui, esse também e esse maiorzinho. Ou seja, todos esses objetos aqui, aí no caso eu vou mudar a cor deles, tá? Aproveitando que eles estão selecionados, conforme você já pode ver aqui, ó, eu vou arrastá-los para depois dessa peça aqui, ó, depois do objeto número 4. Ou seja, aqui, ó, tá vendo? Depois do objeto número 4, ele vai fazer exatamente esses objetos aqui. E aí o que eu preciso acertar aqui é quando eu terminar de fazer essa folhinha, ele vai fazer esse objeto aqui em ponto cheio, ou seja, eu vou aproximar aqui, vou ver onde está o corte desse objeto, ó. Deixa eu pegar aqui, o corte dele tá lá em cima na ponta, no biquinho da folha. Eu vou arrastar ele aqui para baixo, vou colocar ele bem aqui no pezinho aqui, ó, da folha, tá vendo aqui? Vou colocar aqui e vou colocar o ponto inicial desse objeto aqui, que é o próximo, logo bem pertinho também dessa saída do objeto anterior. E aí a gente vai ter todos esses primeiros objetos, incluindo esse caulezinho, também nessa sequência, tá vendo? Então aqui, ó, não houve corte de fio nenhum até agora, ó. Exatamente isso. Com exceção de um único objeto aqui, deixa eu ver. Ah, na verdade não, esse aqui é o primeiro, né? Por isso que tem esse cortezinho do centro, porque a máquina tem que iniciar o ponto. Então ela dá esse salto aqui, é normal. Mas os demais objetos que a gente fez até agora, que a gente reposicionou, não tem corte de fio, que foram esses aqui, tá? Beleza, feito isso, a gente precisa fazer agora as outras folhas. Então eu já vou fazer o seguinte, da saída desse objeto aqui, eu vou criar uma nova linha de costura para ligar naquela folhinha lá em cima. Então vamos lá, pego aqui a ferramenta Corrido Simples, vou aproximar a tela aqui com o scroll do mouse e vou criar uma linha aqui levando a minha costura até mais próximo possível desse objeto aqui de cima, que é essa folhinha, que pode ser aqui, ó. Pronto, agora eu tenho que colocar na posição certa, né, porque senão vai dar errado ali o corte. E é exatamente aqui que eu quero, ó, depois desse caulezinho que nós já tínhamos feito ali, antes de fazer a folha. Então agora deixa eu só observar aqui se está na posição certa. Eu vou dar um localizar para você ver aqui, ó, esse objeto que a gente está se referindo. Só que eu tenho que mudar a entrada do ponto, eu tenho que colocar a entrada do ponto aqui embaixo para conectar esses dois, e ele vai terminar lá em cima. Eu vou até marcar os dois aqui, dar um localizar para você ver, ó, que tem um cortezinho de fio. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse objeto
e vou colocar ele para terminar o bordado, começar, né? Ele vai começar exatamente nessa posição aqui, ó, o mais próximo possível desse finalzinho do ponto corrido simples, tá vendo? E aí ele já deu um saltozinho, já tirou o corte. E agora o final dele eu vou colocar também aqui. E agora de novo eu vou ter que fazer um corrido simples para poder conectar a florzinha de baixo. Então vamos lá, corrido simples, faço uma conexãozinha aqui, ó, até mais ou menos aqui, e daqui eu puxo para cá e paro mais ou menos nessa posição aqui. Vou dar um localizar para você ver, ó. Agora eu preciso reposicionar o objeto, preciso colocar ele ali antes da última folhazinha roxa, que é aqui nessa posição. E aí eu confiro aqui a entrada do ponto, se está certinha, nesse caso tá, ó, deu um saltozinho aqui em vez de cortar, pulou para cá, fez essa costurazinha e parou aqui. Aí aqui eu vou pegar o ponto inicial, vou programar ele para terminar, para começar aqui. E o ponto final nesse caso, deixa eu ver qual é o próximo objeto, qual o verde que você faz. Vamos ver qual é o próximo objeto verde para a gente tentar aproveitar o desenho que você fez. Ele faz as duas peças lá de cima, depois faz esse caulezinho, essa linha, né? Essa linha de costura aqui. Inclusive eu posso pegar a mesma linha de costura que você fez aqui, olha. Eu vou pegar esses 4 objetos aqui ó, que você fez, vou colocar a cor 13 e vou reposicioná-los aqui para a ordem em qual eu estou trabalhando de novo, tá? E aí, olha, ele terminou aqui esse objeto e na sequência ele está fazendo o objeto que você já tinha. Só que como o objeto ele é curto, eu vou alongar um pouco mais ele aqui, ó, trazendo ele até aqui assim mais ou menos. Aí agora eu vou ajustar a posição dele aqui, né? Para poder deixar ele escondido por trás do caule. Como ele já está com a corzinha, beleza, eu só vou trocar aqui o ponto de entrada dele, que vai ser aqui. E aqui a saída desse objeto vai ter que ser mais próximo dele para criar um saltozinho nessa área, tá vendo? Então, beleza, a gente já corrigiu essa parte. E agora vamos dar uma olhada aqui através do redesenhar devagar, na verdade a ferramenta de percurso, vamos voltar desfazendo. E agora a gente vai avançar, clicando com o botão direito em 100 pontos, para a gente ver se deu certo. Ó, tá vendo? Deu um saltozinho ali. Aqui ele deu um saltozinho bem pequeno, fez essa linhazinha reta, subiu, fez a outra folhinha, ó. Exatamente isso, ó, tá vendo? Ou seja, todos os objetos interligados, sem nenhum tipo de salto desnecessário ou até mesmo corte de fio de maneira exagerada. Tudo conectado certinho para poder, já que vai fazer a mesma cor, né? É importante fazer essa configuração aqui, ó. E aí pronto, todo o desenho tá feito direitinho, sem nenhum tipo de corte. Daí, feito isso, a gente vai colocar na cor verde, né? Eu vou trocar a ordem aqui, eu vou colocar esses objetos que estão em verde aqui para abordar em primeiro, igual já estava na sua configuração. Vou botar eles aqui. E vou colocar esses aqui agora na mesma cor verde, né? Para poder não trocar a cor do fio. Beleza, e acertamos então essa parte de corte de fio, aproveitando aqui para colocar as folhinhas também conectadas junto aos caules. E agora a gente já não tem mais excesso de corte de fio, tá? Se acontecer algum cortezinho de fio, você pode também aumentar aqui em conectores. Depois do objeto, a gente pode colocar valores um pouco maiores aqui, para ele evitar cortes por conta da distância de conectores de corte de fio entre os objetos. Então a gente coloca aqui um valor um pouco maior para segurar essa parte, beleza? Vamos avançar aqui então. E agora eu já vou considerar aqui, ó, que você pode, tá? A minha recomendação nesse caso seria você substituir esses pontos em tatame aqui todinhos, todos eles. Eu posso vir aqui em editar, selecionar por tipo de ponto, pegar todos os tatames. Eu recomendo, nesse caso aqui desse desenho, substituir de ponto tatame para ponto cheio. E aí você pode trabalhar com valor de divisão automática aqui em torno de 6 milímetros para dar esses dentezinhos nas pétalas, que vai ser importante para causar esse efeito de profundidade, de textura. E aí o que você vai precisar fazer aqui é ajustar, melhorar a angulação dos pontos. Depois que faz essa alteração, ajusta a angulação dos pontos para que o desenho fique mais harmônico, para que os pontos fiquem distribuídos de uma maneira mais bacana, né? Vamos dizer assim. Ó, tá vendo? Só uma questão de ajuste mesmo para melhorar a aplicação dos pontos, né? Melhorar o visual dos pontos de acordo, para ele acompanhar o formato da pétala. Essa é a grande verdade. E aqui também nas pétalas, nas folhas, eu faria a mesma coisa, eu colocaria ponto cheio também. O que você pode fazer aqui no caso das folhas é colocar uma divisão automática um pouco menor, para não ficar tão, vamos dizer assim, com ponto cheio tão evidente, né? Então você pode trabalhar com valores menores aqui, por exemplo, 3.5 talvez, olha, tá vendo? Vai ficar com um aspecto melhor
vai ficar com um bordado bonito, não vai ficar pesado, porque a gente substituiu aqui o tatame para o ponto cheio, tá? Então seria exatamente essas alterações. E aí no caso aqui do vermelho, você pode aumentar ou diminuir um pouco aqui a divisão automática, para você fazer uns testes, para ver qual que vai ficar com acabamento mais bonitinho, tá vendo? E aí você teria uma qualidade melhor para esse bordado aqui. Bom, basicamente essas são as recomendações que eu tenho para esse desenho. No mais, ficou bacana, beleza? Oi, Úrsula, tudo bem? Boa tarde, bem-vinda. Bom, então recebi aqui então a sua matriz de bordado, criada lá no Wilcom, para eu fazer a análise, tá? Então vamos lá então, já colocar a mão na massa aqui literalmente. Vamos dar aqui um Ctrl A para conhecer o tamanho do bordado, que está com o tamanho de 10 centímetros de largura por 12,7 centímetros de altura, né? Então, um desenho bem simples, você trabalhou ele com corrido simples, né, em sua maior parte, vamos dizer assim. Percebi que você colocou a imagem de fundo aqui, é importante. Vou desbloquear a imagem aqui para a gente poder colocar lado a lado, né, para a gente considerar a fidelidade do traçado, né. Eu vi que você foi bem fiel assim à reprodução do desenho, eu achei legal isso, porque manteve a originalidade, né, os traçados bem desencontrados, essa coisa bem feita à mão, vamos dizer assim. Você procurou manter essa característica, né? Não tentando deixar o contorno, por exemplo, da nuvenzinha totalmente perfeita. Claro que teve algumas torçõezinhas aqui que você abriu mão, você corrigiu, deixou um pouco mais retinho. Isso é bom também em alguns aspectos, pode ser que sim, pode ser que não, mas eu particularmente gosto. Pequenas correções assim eu mudo, tá? Se não for mudar demais a característica do desenho. Mas as alterações que você fez na arte em si ficou legal, não foi nada agressivo, tá? O bordado ficou bem bonitinho, você trabalhou todo ele com um corrido simples, com exceção desse objeto aqui que você trabalhou com um preenchimentozinho, né, de contorno. Beleza, vamos colocar aqui então para redesenhar devagar, para a gente ver como está a aplicação, a programação em si desse desenho. Ó, ele começa fazendo ali a parte de cima ali, com contorno, depois desce, já aproveita e faz o verdinho, sobe de novo. Tá bem otimizado o desenho, uma vez que você não repetiu cores, né? Cada cor faz em uma determinada etapa lá na máquina de bordar. Isso faz com que a pessoa que for bordar fique muito feliz, porque não precisa ficar repetindo cores, né? Então nesse caso aqui foi possível. Em alguns casos não dá, mas nesse caso aqui você caprichou e foi possível fazer, tá? Bom, beleza, muito bom. Aqui vamos tirar a exibição dessa imagem de fundo e vamos analisar pontualmente cada um dos elementos por ordem de cor. Primeiro a gente faz aqui, você colocou para bordar a primeira cor, esse verde. Eu achei legal, a ideia de colocar corrido simples em todo o desenho é bastante interessante, tá? Eu gosto bastante de trabalhar, ainda mais que esse desenho é bem simplesinho e a característica dele é bem nesse modelo palito, né? Essa técnica de fazer o desenho bem fininho mesmo. Mas tem uma possibilidade aqui, principalmente nessa parte de baixo, e aí eu posso selecionar todos esses elementos que você criou aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar certo. Você trabalhou, teve alguns elementos aqui, ó, que você trabalhou em corrido triplo. Eu acredito que tenha sido por erro, né? Deixa eu ver o que mais você trabalhou aqui em corrido triplo. Não, foi erro não. Você quis realmente trabalhar corrido triplo. Eu que não me atentei que existia um corrido triplo aqui então eu vou fazer diferente. Eu vou selecionar por tipo de ponto e eu vou enxergar aqui, preferi selecionar todos os corridos triplos de uma só vez. Mas tá vendo? Você aplicou corrido triplo em alguns objetos, tá vendo? Só que nessa parte aqui ficou faltando, tá? Então daria um aspecto visual não muito bom, porque a gente teria esse contorninho aqui sendo realizado com 3 repetições, igual você está vendo aqui, e já esse lado aqui não, então ele ficaria mais fino, né? Visualmente essa parte aqui do contorno aqui desse chãozinho, desse piso, ficaria fininho, então não ficaria legal. Mas o que eu ia entrar aqui para recomendar nem era isso, era mudar realmente o tipo de ponto para uma proposta um pouco diferente, que seria o seguinte: eu gosto, nesses casos aqui, de dar uma sugestão, né, tipo assim, já que trabalhou na menininha ali com pesponto, né, corrido simples, a gente pode, por que não, trabalhar aqui em vez de corrido triplo, ó, esse caulezinho da flor, por exemplo, a gente pode trabalhar com a ferramenta de pesponto, tá? Ele dá uma característica diferente de aplicação de ponto. Ou seja, não fica tudo com muito padrão. Não quer dizer que está errado o jeito que você fez, mas é uma outra forma de enxergar a possibilidade de aplicar pontos diferentes para os objetos, tá vendo? Aqui aplica em pesponto. Tem esse ponto haste também, que ele é legal, mas
eu acho que não ficaria muito adequado para esse caso aqui. Ele é um ponto bem bonitinho, bastante usado para fazer flor, raminhos e tal, coisas levinhas para o mundo do artesanato, tá? No bordado computadorizado. Nesse caso aqui eu acho que não ficou muito interessante realmente, ficou agressivo demais, mas eu ainda ficaria com a possibilidade de você colocar pesponto, tá? E aí você pode trabalhar aqui um pesponto com 3,5 de comprimento, e o comprimento mínimo eu gosto de trabalhar valores um pouco maiores, para o ponto não ficar tão esmagadinho, tão pequenininho, né? E aí, olha, uma vez que eu adoto isso aqui como padrão, então eu vou clicar num objeto desse que eu apliquei o pesponto, venho aqui na propriedade, fazer propriedades atuais, para ele meio que copiar essa propriedade desse ponto, e aí eu vou aplicar nos demais objetos, principalmente nos objetos que você trabalhou com corrido triplo. Esse aqui, deixa eu ver, olha, esses dois aqui você trabalhou com corrido triplo, e esse aqui, deixa eu ver, esse aqui você não trabalhou com corrido triplo, mas vamos aplicar ele também. Venho aqui em pesponto e aplico o pesponto, tá vendo? Ele já até aplicou, olha, 3,5 no comprimento do ponto e 2,5 no comprimento mínimo do ponto, que é exatamente as configurações que eu havia definido anteriormente, né? Deixa eu dar um ESC aqui. E aí, olha, fica um acabamento um pouco diferente do ponto da menininha ali, né? Eu acho legal. E aí você poderia fazer essa mesma regrinha aqui para os objetos aqui embaixo. É claro que nesse caso eu vou preferir selecionar aqui todos os objetos que você aplicou corrido triplo, tá? Para poder o desenho ficar... Ó, todos esses objetos aqui, ó, eu vou selecionar, vou dar um Shift S para exibir apenas eles, e vou selecionar todos eles e vou colocar já o pesponto aqui, ó. Pronto, só de trocar o pesponto já ficou certinho. Daí tem um problema com relação a isso que eu falei ainda há pouco, né, de colocar o valor mínimo com valores mais altos, ou seja, o comprimento mínimo, colocar valores mais altos. Você tem sempre que considerar, aplicar e observar para ver se os contornos, né, se os cantos arredondados dos objetos pequenos não vão ficar quadrado igual ficou esse aqui. Se ficar quadrado, aí você precisa começar a considerar valores realmente menores, tá? Aqui, por exemplo, mesmo colocando 2.0, ele ainda ficou quadrado aqui em algumas partes. Então vamos trabalhar com um valor menor, 1.8. Menos que isso, não. Apesar dele sugerir que é possível chegar em 0.8, mas eu não gosto de fazer esses pontinhos com uma distância de 0.8 milímetros, tá? Porque ele fica arredondado perfeito, mas ele dá uma quantidade de pontos enorme, tá? Na hora de fazer o contorninho fica muito paçocado de ponto, eu não gosto. Então eu prefiro trabalhar com valores menores, eu vou diminuindo aqui para 1.5, no mínimo aqui 1.2, 1.3 é o valor que eu recomendo trabalhar. 0.8 eu acho exagero, tá? Da parte do Wilcon, colocar esse parâmetro como valor padrão ali. Eu colocaria 1.2 pela experiência que tenho. Fica bonito, né? Ainda assim é pequeno demais, mas aqui não teve para onde correr, né? Se eu começar a colocar acima de 1.5, ele começa a ficar quadrado, então realmente tem que trabalhar com 1.2 nesse caso aqui. E agora eu vou dar um Shift S para exibir todos os objetos. E aí, olha, onde estava com corrido triplo, eu já apliquei o pesponto. E agora faltaria colocar nessa parte aqui, que aí no caso eu vou selecionar, como está com corrido simples, vou selecionar só esse objeto e vou aplicar aqui o pesponto, tá vendo? E é exatamente esses mesmos caulezinhos, né, vamos dizer assim, sem flor, eu colocaria pesponto nesses caulezinhos também, selecionando cada um deles separado. Por que eu estou selecionando separado e não estou, por exemplo, envolvendo todos os objetos? Porque senão eu pegaria aqui, ó, objetos em duplicidade, tá vendo? Aqui, por exemplo, você fez esse objeto para fazer o corrido simples embaixo e depois fez um outro corrido simples por cima. Se eu selecionasse dessa forma aqui, eu estaria pegando os dois objetos e aplicando o pesponto. Qual o problema? O problema é que ele ficaria grosso demais, porque ele duplicaria os objetos e eu tenho 3 repetições, 3 batidas de pontos para cada objeto de pesponto que eu coloquei. Então, como são 2 objetos, se eu selecionasse dessa forma, eu estaria colocando pesponto com 3 repetições em cada um dos objetos, ou seja, eu duplicaria a quantidade de pontos. Eu teria 6 pontos em cada repetição desse objeto aqui para fazer esses 2 objetos aqui. Então, por isso que eu selecionei um a um individualmente, respeitando que os primeiros objetos que você fez, eu mantivesse ali a aplicação do corrido simples, tá? Justamente para o aspecto final do bordado ficar realmente delicado, tá? Mas ficar uniforme, ficar com a mesma espessura, tanto aqui quanto aqui, em cada um desses elementos. Eu acho que fica bem harmônico, ele fica com um aspecto assim mais diferenciado quando você trabalha com o pesponto. Então você pode variar. Eu mantive o pesponto nas bonequinhas e nessas florzinhas aqui eu coloquei ali, aliás, coloquei o ponto corrido simples, né, nas bonequinhas, mantive o que você já havia colocado,
sugerindo então a aplicação do ponto pesponto apenas nas florzinhas e no matinho aqui, que dá ali o piso onde elas estão pisando, beleza? Aqui em cima poderia considerar também, mas eu acho que não ficaria muito legal, tá? Colocar o pesponto, aqui em cima eu não colocaria não, eu deixaria mesmo do jeito que você fez ali, em corrido simples, tá? Sem problema nenhum. Aqui o lacinho dessa menina aqui, ele ficou legal, mas não sei se ele tá com um ângulo diferente de um lado para o outro. Eu não sei se aqui de repente a gente poderia colocar os ângulos opostos totalmente para ele ficar com a mesma aplicação, o mesmo acabamento, por exemplo, assim, ó, né? O fato do ângulo estar no sentido contrário não é um problema, o problema é acabamento, né? Igual estava aqui, ó, o acabamento ficar diferente, tá vendo? Aqui tá dando um serrilhadozinho, assim como aqui também. Então, já que não é para dar esse serrilhado, vou dar um Ctrl Y aqui para refazer o que eu desfiz, eu colocaria com essa formatação aqui. Aqui eu mudei só o ângulo do ponto, tá? Aqui eu inclinei mais o ângulo do ponto, nesse sentido aqui, e aqui eu fiz exatamente o contrário. Então, ele vai ficar com a mesma angulação, porém, em ângulos opostos, porém, dando um acabamento melhor aqui no ponto cheio nas extremidades do objeto, tá? Então eu acho legal esse tipo de cuidado também. Nessa florzinha aqui, eu tô achando ela bem densa para o tamanho dela. Deixa eu medir aqui, ó, cada espessurinha dessa tá com 1 milímetro, 1,5 milímetros aproximadamente. Então aqui eu recomendo a gente selecionar esses objetos e aumentar aqui o espaçamento. Pode manter o ponto cheio, mas procura aumentar aqui o espaçamento para ficar bem levinho, bem de acordo com a característica do desenho, tá? Que é bem levinho mesmo. Então eu coloquei aqui ponto suporte, você já... eu vou tirar o ponto suporte também nesse caso, porque como eu estou colocando bem levinho, eu não estou importando com o travamento do tecido, tá? Então pode tirar o ponto suporte e aumentar o espaçamento aqui para ele ficar bem leve, para ficar com essa característica mesmo de desenho bem infantil, uma coisa para bordar em fralda, uma coisa que dá para bordar em qualquer tipo de tecido sem problema nenhum, porque o desenho tem realmente essa característica, ele pede essa característica de pontos bem leves, né? Usando aí o corrido simples. E tá, beleza, é isso. Com relação aqui à parte de cima da nuvenzinha, eu percebi que teve alguns objetos que você, na hora de desenhar, você passou por fora, tá vendo? Não é necessariamente... Eu não gosto, né? Eu considero sim um defeito. Eu ia falar que não é defeito, mas... eu sinceramente considero um defeito sim, porque tá vendo? O rosa ele tá passando por fora do contorno. Claro que dependendo da situação, mas o cliente gosta de quer uma coisa assim mais despojada, uma coisa mais descontraída, os contornos deslocados dos preenchimentos é uma característica do desenho. Beleza, aí seria um caso. Mas aí possivelmente o desenho sairia bastante, né, para isso fazer sentido visualmente, ó. Esse tipo de ocasião onde eu dei de exemplo, né, que justificaria fazer o preenchimento deslocado do contorno, costuma sair bastante, né? Mesmo que não saia bastante, é importante você fazer a programação do bordado de modo que saia bastante, para não parecer que é um defeito do bordado, e sim uma característica visual da arte, tá? Então, nesse caso aqui, como não é a característica do desenho, aí eu recomendo a gente fazer esse ajuste aqui, ó. Basicamente é pegar o objeto e colocar ele aqui mais escondido aqui por trás do contorninho em preto, né? Aqui, por exemplo, ele está afastando para cima, não tem problema. Para dentro não tem problema, o problema é para fora, tá? Então aqui, por exemplo, o verde aqui saiu um pouquinho para fora, tanto da nuvenzinha aqui, quanto na extremidade aqui saiu um pouquinho também. É um ajuste bem pequeno, tá? Bem simples, só que na máquina pode dar uma diferençazinha, porque aí cada cor vai ficar compreendida dentro da sua área de limitação, que são os próprios contornos em preto. Então o rosa vai estar... organizado, né, distribuído aqui os pontos do objeto em rosa dentro dos limites aqui dos contorninhos em preto. Mesma coisa com o amarelo, o verde e também o azul. E aqui, ó, você pode perceber que até o verde ele está invadindo um pouco mais o espaço do azul e vice-versa. Tá vendo? Então eu coloco um pontinho a mais aqui, ó, e dou uma puxada para o verde, deixando cada um dentro do seu próprio espaço. Se fosse, a intenção fosse fazer um degradê, onde cada objeto fosse realmente ou propositalmente invadir o espaço um do outro para causar um aspecto de nuance de cor, de degradê, faria sentido. Mas como não é o caso aqui, cada elemento tem que ter a sua cor propriamente dito, base aqui, então a gente está fazendo com que os objetos se respeitem mais, cada um não invadindo aqui o espaço um do outro, né? Isso vai dar uma clareza aqui para a resolução das cores, né? Na hora que você bordar esses objetos na máquina e que você observar ele, né, no tecido, cada cor respeitando de fato os seus próprios limites, ele vai ficar com um aspecto bem bonito, vai ficar um bordado bem acabadinho, bem feito. Nesse caso aqui eu recomendo fazer esse ajuste, um ajuste bem pequeno, né?
não tem muito o que fazer além disso. Basicamente, são essas as recomendações que eu faria nesse desenho. Tá de parabéns, o desenho ficou bom. Tá? Aqui eu só quis considerar mesmo alguns pontos para melhorar a característica do desenho ainda mais, mas você tá de parabéns, eu gostei, o resultado do desenho ficou bacana. Tá? E é isso aí. Tá? Parabéns aí pelo trabalho e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. E nessa aula eu usei o software Wilcon Embroidery Studio. E se você ficou interessado em se tornar um profissional em programação de bordados, vai lá no site da eBordados e cadastre o seu e-mail na lista de espera, pois em breve eu abrirei uma nova turma do curso Wilcon Experience. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.